Como ser isento do ITCMD ou quem é isento do pagamento do ITCMD. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre a isenção, certo? Vou ensinar vocês aqui, inclusive ao final do vídeo eu vou sortear aqui um estado e você vai ver aqui junto comigo como é absolutamente, muitas aspas aqui, certo? Difícil você descobrir uma isenção aí no seu estado, tá? Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que saber sobre as isenções é a correta interpretação, certo? A interpretação da isenção ela é sempre literal e, vamos botar assim, restritiva. Vou utilizar esse termo aqui para você, tá? Por quê? Quando a gente vai ver aqui, vamos utilizar um exemplo concreto. Quando você olha a hipótese legal da isenção, eu sempre dou o seguinte exemplo. Se você leu aquilo ali e falou assim, será que tal situação se encaixa? Então não se encaixa, certo? Por quê? Quando você está se perguntando isso, em regra, você está com uma situação parecida, quase que ela encaixa ali, você está, não, mas se eu der uma adaptadazinha, ela encaixa. Não, então eu já te adianto, é porque não encaixa. Justamente porque a forma da gente interpretar a isenção tem que ser literal. A gente não pode. Isso aqui é um mandamento do direito tributário, certo, pessoal? Do nosso Código Tributário Nacional. É assim que devemos interpretar. Então não adianta você eventualmente ficar com raiva do fiscal, porque, nossa, por causa desse detalhezinho aqui, o fiscal tirou a minha isenção. Poxa, será que ele estava de mau humor? Será que isso, será que aquilo? Não, ele só está fazendo o trabalho dele da maneira que ele tem que fazer. Ele não pode agir de outra maneira, certo? Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes o advogado fica argumentando e argumenta princípios e isso e aquilo, mas não existe isso no direito tributário, na legislação tributária, quando estamos falando de interpretação de isenções, né? Qualquer forma de renúncia aí de receita tributária, digamos assim, né? Isenção, imunidade, não tem como. Nossa, mas se está quase, será que dá para aceitar? Não, se está quase, com certeza não dá para aceitar. Essa é a primeira e muito importante informação, porque vai poupar muito tempo de você, advogado ou advogada, de ficar brigando com o fiscal achando que é excesso de rigor, mas na verdade, como eu falei, ele está só fazendo o trabalho dele. Segundo, pessoal, o que a gente tem que ter também atenção é o seguinte: muitas vezes você vai chegar, eu já vou fazer esse porém aqui, não, peraí, deixa eu ver aqui se é isento. Aí você vai, abre lá no portal do estado X e abre a lei que é vigente hoje. Só que a isenção ela vai ter por base a lei da época, certo? Quando estamos falando de fato gerador, a gente sempre vai se remeter ao momento em que esse fato gerador aconteceu. Qual era a lei vigente? Alíquota, base de cálculo, isenções, tudo da lei vigente à época. Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Na hora de abrir a lei, às vezes você está pegando aí um inventário, né, que o seu cliente demorou a te buscar, ou não demorou tanto, mas teve uma alteração recente na legislação do Estado, então o que você vai ter que fazer? Vai ter que buscar a lei vigente naquele momento, tá? No momento que aconteceu aquele fato gerador. No nosso caso aqui, inventário, a gente vai estar falando de óbito, mas podemos também, ainda que no âmbito do inventário, estar falando de doações. Então, vai ser a mesma coisa. Fazendo o porém que, se estamos falando de um inventário que tem uma doação, então vamos supor que esse inventário, essa morte aconteceu em 2019. Fato gerador, causa morte, 2019. E a doação está acontecendo agora, no momento em que você faz o inventário, tá? Não podemos confundir isso. Ah, não, a doação está acontecendo lá junto. Não, não é isso, tá? Causa mortes lá e a doação está acontecendo aqui no momento em que você faz o inventário, que você realiza o procedimento, tá? E, por fim, antes da gente ir aqui para a nossa busca concreta aqui, obviamente, né? Se você não sabe, eu sei que tem alguns colegas aqui que não têm muita intimidade com o inventário, então eu tenho que sempre repisar isso. As isenções elas são estaduais, certo? Então estaremos sempre tratando da isenção em relação àquele estado perante o qual você faz o pagamento do imposto, tá? Então, quem é o estado que recebe o imposto? O estado que recebe imposto é o estado de São Paulo, então vou ver isenção lá. O estado que recebe imposto é o estado da Bahia, então vou ver isenção lá.
sendo feita a ressalva dentro dessa questão de competência, né? Ressalva não, né? Um detalhamento que é sempre bens imóveis, estado da localização do bem imóvel. E bens móveis, estado onde se processar o inventário, tá? Agora, pessoal, eu vou aqui jogar para minha tela, aqui, tá no Google aqui, aberto, e eu vou buscar com você, vou te mostrar como você faz isso, tá? Então vamos lá, estou mostrando a tela, vamos buscar aqui. Lei ITCMD RJ. Vamos no RJ? Vamos ver aqui. Bem lembrado, né? O Google lembrou a gente. Lá eles chamam de ITD. Então vamos entrar aqui, portal da Cefaz. Abriu, ITD, resolução, regulamenta, disciplina, automatização, pedido de imunidade, não é isso que eu quero. Altera a lei. Não, isso aqui não tá amigável para mim porque tá por tempo, né? Então tá cronológico. Então eu ia ter que catar aqui, tá? Eu tô fazendo junto com você aqui, tá, pessoal? Tô fazendo junto mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver mais fácil. Essa aqui, será que tá diferente? Vamos ver essa. Vamos ver essa aqui. Essa aqui provavelmente está compilado. Então vamos dar uma olhada. Essa aqui é o quê? Institui o ITD para fatos geradores ocorridos no período. Olha aqui, lembra que eu falei do período? Ótimo, acabou sendo uma ótima coincidência. Tá vendo aqui, ó? Então, se você pega o inventário que está aqui, tá? Nesse período, você vai ver a isenção aqui dentro, tá? E aqui, ó, a lei estadual dispõe sobre o ITD para fatos geradores ocorridos a partir de 2016. Tá? Eu vou abrir essa segunda hipótese porque a grande maioria de vocês vai estar com inventários mais recentes, tá? Então, cliquei aqui. Aí você, ó, aqui, pessoal, eu vou segurar o Ctrl, tô segurando o Ctrl com um dedo e vou apertar F com a outra mão. Aí apareceu aqui, você viu que apareceu aqui, ó? Apareceu esse campo aqui. Vou fechar e vou fazer de novo. Segurei Ctrl, apertei F. Abriu lá. Viu aqui? Isso aqui é um mecanismo de busca. Então você vai começar a digitar isenção aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Olha aqui, ó. Já chegou bonito para mim. Estão isentas do imposto. Doação, transmissão de bens ao cônjuge, caducidade ou extinção de fideicomisso, doação de imóvel. Aqui estão as hipóteses. Se eu não me engano, aqui parece que ele está dentro da doação, será? Não está dividindo isso. Então, aqui você vai ter que verificar diante do caso concreto que você tem, você vai ler as hipóteses aqui. Aqui, ó, tanto não está misturado, já está aqui. Ó, transmissão causa morte de bens e direitos integrantes de Montemor, cujo valor não ultrapasse a quantia equivalente a 13 mil unidades fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Outra, causa mortes. Aqui, a transmissão causa mortes de imóveis residenciais a pessoas físicas, desde que a soma do valor dos mesmos não ultrapasse o valor equivalente a 60 mil UFI, tá? Espera-se, né? Imagino eu que esteja parametrizado, né? Essa análise vai ser parametrizado com a nossa lei complementar, o Código Tributário Nacional, na verdade, recepcionado como lei complementar pela Constituição. Então, esse parâmetro aqui, você vai ter que achar o FIR da data do óbito, certo? Aqui, estamos falando em doação, o FIR da data do óbito, certo? Aqui, o FIR, 60 mil, da data do óbito, certo? Então, pessoal, difícil assim, tá? E aí, o que eu aconselho vocês? Já que você está aqui com a mão na massa, dá uma olhada, vê se tem algum parâmetro aqui diferente, ó. O cálculo do valor do Montemor para efeitos da fruição da isenção prevista no inciso 7, olha aqui que interessante. Não inclui o valor dos imóveis de que trata o inciso 11, tá vendo? Reconhecimento da imunidade, da não incidência, isenção, suspensão do pagamento do imposto, será realizado pela autoridade fiscal. Isso aqui é interessante, acabou me lembrando um ponto importante. Eu sou isento, eu preciso fazer a declaração. Ué, se fosse fácil assim, era só todo mundo se considerar isento, não é verdade? Então aproveita aqui, ó, aqui o amarelinho que está aqui do lado, onde eu estou passando o mouse, cada amarelinho desse aqui, né, para quem tem menos intimidade com informática, é uma ocorrência. Você vai clicando aqui na seta, e você vai, uma por uma, para você conhecer o que a lei está falando de isenção, tá? Então, pessoal, isso aqui eu fiz com o Estado do Rio de Janeiro. Isso vai servir para absolutamente qualquer estado, tá? É assim que você vai descobrir a isenção aí no seu estado. Não tem outro jeito.
Não tem regra geral para todos os estados, não tem, simplesmente não tem, tá? ITCMD, diferentemente, por exemplo, de um imposto de renda, que é um imposto de renda, né, âmbito federal, então em todo e qualquer lugar do país a gente vai ter uma regra só. No caso do ITCMD, até muda até o nome, né? ITCMD, ITD, ITCD. Então, o meio de buscar é esse aqui, tá? Botar a mão na massa, buscar aí no Google, extremamente fácil, busquei aqui com vocês e usa o mecanismo de busca e dá uma olhada aí nas ocorrências dentro da norma. Lembrando, pessoal, essa ressalva que eu sempre faço, tá? Quando a gente está botando a mão na massa, pegando em lei. Não tem, tá? Não tem como você fazer um bom trabalho aí no seu inventário. E agora eu estou falando especificamente no que se refere ao ITCMD. Não tem como você fazer um bom trabalho sem você botar a mão na massa e ver o que está escrito na lei, tá? Só por um grande acaso você vai estar fazendo tudo certo, você vai estar conseguindo o resultado da forma mais rápida, você vai estar não pagando imposto a mais para o seu, fazendo o seu imposto, o seu cliente pagar imposto a mais, tá? Então você precisa colocar a mão na massa, conhecer a lei, beleza? Se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo e toda quarta-feira às 8 horas temos um novo vídeo, seja sobre inventários, seja sobre ITCMD. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui que eu vou responder todas as perguntas e convido você para seguir a gente no Instagram, @modoadvogado. Lá eu converso diariamente sobre temas relacionados tanto a inventário quanto a ITCMD, beleza? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.